Você está no canal Livríssimo, o seu espaço para descobrir, revisitar e se apaixonar por grandes livros. Aqui você encontra resumos práticos, ideias que inspiram e dicas de leitura que podem transformar seu dia. Já aproveita para seguir o canal e ficar por dentro dos próximos episódios. E claro, comenta aí qual livro você gostaria de ver por aqui. Bora mergulhar nessa leitura. Resumo do livro: Filhos do Éden, Paraíso Perdido. Capítulo 1. A missão final e o retorno da Tríade. O resumo do livro Filhos do Éden, Paraíso Perdido começa com a reunião de Daniel, Caira e Urakin. Após os eventos que abalaram o véu e revelaram os segredos de Atlântida, os três protagonistas recebem uma última missão: destruir Metatron, o primeiro e mais poderoso dos anjos, cuja influência ameaça o equilíbrio entre os mundos. Gabriel, líder da resistência celestial, delega a tarefa com urgência. Metatron, oculto a eras, manipula forças ancestrais e deseja reescrever a criação. Para enfrentá-lo, o trio precisa viajar por dimensões esquecidas, enfrentar entidades que desafiam a lógica espiritual e descobrir verdades que podem abalar sua fé. A jornada começa com tensão e propósito. Daniel, marcado por suas escolhas, busca redenção. Caira, guiada pela fé, luta por justiça. Urakin, dividido entre lealdade e liberdade, precisa encontrar seu próprio caminho. Juntos, eles representam a última esperança contra um poder que transcende os arcanjos. Eduardo Spohr constrói esse capítulo com ritmo épico e profundidade emocional. A narrativa se expande, revelando que a guerra celestial não é apenas entre facções, é entre visões de mundo. E o leitor, ao acompanhar o retorno da Tríade, percebe que o verdadeiro desafio não está apenas em vencer, mas em compreender o que está em jogo. Esse capítulo revela que Filhos do Éden, Paraíso Perdido é uma história sobre propósito. A missão final não é apenas destruir Metatron, é restaurar o sentido da criação. E o leitor entende que, diante do fim, cada escolha se torna eterna. Capítulo 2. As dimensões ocultas e os fragmentos da criação. O resumo do livro Filhos do Éden, Paraíso Perdido aprofunda a jornada da Tríade Celestial. Daniel, Caira e Urakin precisam atravessar dimensões ocultas, planos esquecidos pela criação, para encontrar os fragmentos que podem deter Metatron. Cada dimensão guarda uma parte do que foi perdido: sabedoria, poder, memória. Esses fragmentos são vestígios da primeira criação, anterior à guerra entre os arcanjos. Eles revelam que o universo foi moldado por forças que transcendem os dogmas celestiais. A cada descoberta, os protagonistas enfrentam desafios físicos e espirituais, confrontando entidades que testam sua fé, coragem e identidade. Daniel revive traumas antigos, Caira questiona os limites da obediência, e Urakin começa a enxergar além da hierarquia. As dimensões ocultas funcionam como espelhos, revelam o que cada um carrega por dentro. E o leitor percebe que a missão não é apenas reunir poder, mas compreender o que significa existir. Eduardo Spohr constrói esse capítulo com profundidade filosófica e ambientação rica. As dimensões são descritas com detalhes simbólicos, e os fragmentos da criação funcionam como peças de um quebra-cabeça cósmico. A narrativa mostra que o universo é maior do que qualquer guerra, e que há sabedoria naquilo que foi esquecido. Esse capítulo revela que Filhos do Éden, Paraíso Perdido é uma história sobre reconexão. Os fragmentos não são armas, são lembranças do que o mundo poderia ser. E o leitor entende que, para salvar a criação, é preciso primeiro lembrar quem a criou, e por quê. Capítulo 3. O confronto com Metatron e o sacrifício final. O resumo do livro Filhos do Éden, Paraíso Perdido chega ao seu ápice. Daniel, Caira e Urakin finalmente encontram Metatron, o primeiro anjo, cuja presença emana poder absoluto. Ele não deseja apenas dominar o céu, quer reescrever a criação, apagando o livre-arbítrio e impondo uma nova ordem baseada em controle e obediência. O confronto é épico e simbólico. Metatron revela verdades ocultas sobre a origem dos anjos, sobre Elohim e sobre os ciclos anteriores da existência. Ele tenta seduzir os protagonistas com promessas de poder e estabilidade. Mas Daniel, marcado por sua jornada entre os humanos, resiste. Caira, guiada pela fé, desafia o dogma. Urakin, antes leal à hierarquia,
escolhe a liberdade. A batalha transcende o físico. É uma luta de ideias, de memórias, de escolhas. Para derrotar Metatron, os três precisam unir os fragmentos da criação e ativar um poder ancestral, algo que exige sacrifício. Daniel se oferece, sabendo que sua essência híbrida é a chave para restaurar o equilíbrio. Ele se despede dos amigos e mergulha no núcleo da criação. Eduardo Spohr conduz esse capítulo com intensidade emocional e profundidade mitológica. O confronto com Metatron não é apenas o fim da guerra, é o início de uma nova compreensão sobre o universo. E o leitor percebe que o verdadeiro poder está em escolher o bem, mesmo quando ele exige renúncia. Esse capítulo revela que Filhos do Éden, Paraíso Perdido é uma história sobre transcendência. Daniel, ao se sacrificar, não apenas derrota Metatron, ele liberta o céu da tirania. E o leitor entende que, no fim, o paraíso não é um lugar, é uma escolha. Capítulo 4. O Novo Céu e o Legado dos Exilados. O resumo do livro Filhos do Éden, Paraíso Perdido encerra a trilogia com esperança e transformação. Após o sacrifício de Daniel e a derrota de Metatron, o céu passa por uma reconstrução. As facções celestiais, antes em guerra, iniciam um processo de reconciliação. Gabriel e Miguel, líderes de lados opostos, reconhecem que o conflito não pode continuar. É hora de reescrever o destino dos mundos. Kyra e Urakin assumem papéis centrais na nova ordem. Kyra se torna uma voz de equilíbrio, defendendo a coexistência entre fé e liberdade. Urakin, antes rígido em sua lealdade, agora lidera com compaixão e sabedoria. Juntos, eles honram o legado de Daniel, o anjo que escolheu a humanidade como caminho de redenção. O novo céu não é perfeito, mas é possível. As dimensões são restauradas, o véu permanece firme, e os guardiões da criação voltam a atuar. A missão dos exilados se transforma em símbolo, não de rebeldia, mas de coragem para questionar e reconstruir. E o leitor entende que, mesmo entre anjos, há espaço para a evolução. Eduardo Spohr encerra a saga com profundidade emocional e espiritual. O legado dos exilados é uma mensagem clara. O paraíso não é um dogma, é uma construção coletiva. E o leitor, ao fechar o livro, carrega a certeza de que toda jornada, por mais difícil que seja, pode levar à luz. Esse capítulo revela que Filhos do Éden, Paraíso Perdido é uma história sobre renascimento. O céu muda, os personagens mudam, e o leitor muda junto. Porque, no fim, o verdadeiro paraíso é aquele que escolhemos construir, com fé, com coragem, com amor. Capítulo 5. O encerramento da missão e o despertar da criação. O resumo do livro Filhos do Éden, Paraíso Perdido conclui a trilogia com uma mensagem de renovação. Após a queda de Metatron e o sacrifício de Daniel, os planos celestiais entram em uma nova era. A criação, antes fragmentada pela guerra e pelo dogma, começa a se reorganizar com base em liberdade, equilíbrio e compaixão. Kyra e Urakin tornam-se líderes de uma nova geração de anjos, guiando não pela força, mas pelo exemplo. Eles ajudam a reconstruir pontes entre os mundos, restaurando o diálogo entre os celestes e os humanos. A missão que começou como uma caçada termina como um chamado à consciência e à responsabilidade. Daniel, embora ausente fisicamente, permanece como símbolo. Seu legado inspira mudanças profundas na estrutura espiritual. Os exilados, antes vistos como ameaça, agora são reconhecidos como visionários. E o leitor entende que o verdadeiro paraíso não é um lugar fixo. É um estado de harmonia entre escolhas, memórias e esperança. Eduardo Spohr encerra a saga com lirismo e profundidade. A criação desperta, não como algo novo, mas como algo lembrado. E o leitor, ao acompanhar esse despertar, percebe que toda jornada épica é, no fundo, uma jornada interior. Esse capítulo revela que Filhos do Éden, Paraíso Perdido é uma história sobre eternidade. A missão termina, mas o aprendizado permanece. E o leitor entende que, mesmo entre anjos, o que nos torna divinos é a capacidade de amar, de mudar e de recomeçar. E esse foi mais um episódio do canal Livríssimo. A gente passou pelas ideias principais, mas a verdade é que nada substitui a experiência de ter o livro nas mãos, sentir o ritmo do autor, mergulhar nos detalhes,
se emocionar com cada página. Se esse título te chamou a atenção, dá uma olhada no link da descrição e garanta o seu exemplar. Até o próximo resumo, e boas leituras!